Olá, sétimo ano, sejam todos bem-vindos. Professora Jussara falando com vocês, professora de língua portuguesa, né? Que Deus possa estar abençoando esse ano de 2021 para todos nós, né? Que Jesus esteja nos protegendo e livrando de todos os males. Nós vamos falar sobre sujeito e predicado. O que é o sujeito? Sujeito é a parte que... Sujeito é a parte que o restante da oração diz algo. Então vamos ver aí o exemplo. Sujeito é a parte que o restante da oração se diz algo. Como exemplo, eu vou colocar aqui: pai e filho foram passear. Pai e filho foram passear. De quem nós estamos falando aqui, gente? Do pai e do filho. Então, isso aqui é o sujeito. E o predicado é a parte que contém um verbo e informa algo sobre o sujeito. Exemplo. O mesmo exemplo nós vamos citar aqui. Pai e filho foram passear. Eu disse a vocês que sujeito é a parte que o restante da oração se diz algo. Pai e filho foram passear. Quem é o sujeito? Pai e filho. E predicado é a parte que contém um verbo que informa algo sobre o sujeito. Nós já detectamos que pai e filho é o sujeito. O que aconteceu com pai e filho? Foram passear. Onde está o verbo? Foram. E qual a informação que aconteceu? Que eles estavam passeando. Então esse aqui primeiro vou fazer uma pequena revisão do que é o predicado. Então, predicado é a parte que contém um verbo e informa algo sobre o sujeito. Então, nós já vimos esse conceito há muitos anos. Predicado é a parte que contém um verbo e ele informa algo sobre o sujeito. Então, no predicado tem que haver uma ação verbal? Sim. Então, vamos dar um exemplo aqui. Como exemplo, eu vou dar a seguinte oração: os bombeiros socorreram a vítima. Então, os bombeiros socorreram a vítima. Nós estamos falando de quem? Dos bombeiros, os bombeiros. Esse aqui nós vamos denominar de sujeito. Como eu disse que o predicado é a parte que contém um verbo, onde está a ação verbal? Socorreram. O que aconteceu com os bombeiros? Socorreram a vítima. Então, isso aqui é o
Predicado, a parte que contém o verbo e que informa algo sobre o sujeito. Então, qual foi a informação que esse predicado teve sobre o sujeito, os bombeiros? A informação é que eles socorreram a vítima, ok? Os predicados são 3: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo-nominal. O que diz o predicado verbal? O predicado verbal, ele informa uma ação. Ele informa uma ação. Vamos ver com o exemplo do predicado verbal aí, gente? Vamos citar o mesmo exemplo. Os bombeiros socorreram a vítima. Os bombeiros socorreram a vítima. Eu já disse a vocês que quem é o predicado aí? Socorreram a vítima. Esse predicado aqui nós vamos denominá-lo de predicado verbal, porque socorreu é uma ação praticada pelos bombeiros. Então, esse predicado aqui, nós vamos denominá-lo de predicado verbal. Seguindo, o predicado nominal, ele informa um estado. Estado é aquilo que o sujeito sente, viu, gente? O que nós sentimos. Como exemplo, Zezinho está feliz. Quem é o sujeito? Zezinho. O que aconteceu com Zezinho? Está feliz. Olha o verbo aqui, a ação verbal. Esse predicado aqui, nós vamos denominá-lo de predicado nominal. Por quê? Porque é um estado como o Zezinho se encontra. Já o predicado verbo nominal, ele tem dupla informação, ou seja, tem dupla informação. Por que dupla informação? Porque ele é verbal e nominal. Ele vai indicar o que, gente? Estado e ação que o sujeito vai praticar. Como exemplo, os operários chegaram atrasados. Quem é o predicado aqui, gente? O predicado aqui é chegaram atrasados. Seria a mesma coisa que eu dissesse assim: os operários chegaram. Ele fez o quê? Praticou uma ação, a ação de chegar. Também poderia dizer: os operários estão atrasados, que é um estado, o estado como ele se encontra, é um estado. É um estado. Chegaram é uma ação. E estão atrasados é um estado. Então, se tem dupla informação, esse predicado é verbo nominal. Repetindo mais uma vez. Predicado é a parte que contém um verbo e que informa algo sobre o sujeito. Eu dei como exemplo: os bombeiros socorreram a vítima. Sujeito, os bombeiros. Socorreram a vítima, predicado, a ação verbal socorreram aqui.
O predicado ele pode vir no início, no meio ou no final da oração. Nesse caso aqui ele está no final. E nós sabemos que são 3 tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo-nominal. O predicado verbal, ele informa uma ação que o sujeito pratica. Como exemplo, os bombeiros socorreram a vítima. Socorreram a vítima. Socorreram, praticou a ação de socorrer alguma coisa. Então, predicado verbal. Já o predicado nominal, ele indica o estado que o sujeito se encontra. Zezinho está feliz. Então, está feliz aí é o predicado nominal, que é o estado como o Zezinho se encontra. O predicado nominal, sempre nós usamos os verbos de ligação. Quais são eles, professora? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar e parecer, porque são verbos que indicam o estado de como o sujeito se encontra. Já o predicado verbo-nominal, ele tem dupla informação. Ele indica estado e indica ação. Dei como exemplo, os operários chegaram atrasados. Esse predicado aqui, nós vamos denominá-lo de predicado verbo nominal, porque ele está indicando 2 ações, dupla informação, desculpa. Ele praticou a ação de chegar e também o estado de estar atrasado.